Fala, rapaziada do Pé Rachado Podcast. Eu sou o Manuel Albian. Fala, turma, Renato Ferreira aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mais um. E hoje é um dia especial, né, Renato? Rapaz, hoje Tá perto do dia especial também, mas o convidado também é muito especial. Hoje é um vídeo todo conjunto, especial, né? É um conjunto especial. É um conjunto de fatores, né? Pra comemorar esse fim de ano. Esse fim de ano 2021 foi um ano aí turbulento, mais abençoado, né? Foi o início do Pé Rachado. E aí não poderia ser tinha que ser um convidado à altura, né? Isso aí. Sempre nós que valorizamos o nosso estado, tinha que ser algo relacionado a isso, né? Sem dúvida. Professor Gênesis. Seja bem-vindo, Gênesis. E aí, galera? Então, todo mundo se apresentou. Olá, eu sou o professor Gênesis. Então, de repente, assim, pelo menos uns 20% que estão vendo, em algum momento já me viu, né? Ou foram meus alunos, ou viu algum vídeo meu, alguma coisa parecida. Pelo menos uns 20%, né? Porque eu não sou tão famoso assim, eu dou minhas catimbadas por aí, né? Pelo menos quem for, assim, uns 20 e tantos anos, 30, 40 para cima, deve me conhecer, né? Um estado desse que tem uma procura muito grande aí para pessoal que quer fazer concurso público e tudo mais, esse pessoal me conhece. Na verdade, eu sou o cara mais conhecido pela polícia do Mato Grosso. Aí fala, mas assim, eles me conhecem não porque eles me perseguem, entendeu? Eles precisavam do seu conteúdo. É porque antes de ser polícia, eles precisaram de mim. Então eu costumo dizer o seguinte, é impossível entrar numa blitz e pelo menos metade dos polícias me conhecer. Pelo menos metade dos polícias me conhecem. Eu entro na delegacia, eu não sou chefe do PCC, eu sou o professor. Tu me conhece, professor e tal, não sei o quê. A mesma coisa em órgãos públicos e tudo mais. Onde eu vou, a galera me conhece, né? Então, os funcionários públicos, servidores públicos do estado do Mato Grosso, muito boa noite. E aos demais cuiabanos e tudo mais, né? O pessoal de Sinop, eu dei muita aula alguns anos em Sinop também, o pessoal de Sinop. Na verdade, o estado inteiro conhece. Grande Gênesis Barbará. Eu dei muita aula online também, né? Então o pessoal do estado me conhece. Cara, você, tá falando isso, vocês nem fizeram a pergunta, mas eu já vou até falar. Agora eu lembrei do negócio. Uma vez eu tava num posto de combustível lá em Rondonópolis. Olha só. Cidade boa. Não, já tô chegando agitando aqui, ó. Tô ocupando espaço. Eu cheguei num posto de combustível em Rondonópolis, perto do centro de Rondonópolis. Eu tava lá no carro com minha família, tava indo para São Paulo. E aí parei lá para abastecer o carro. Aí de repente eu saio e tô vendo um pessoal passando de moto, porque eu sou de São Paulo, né? Então eu sou meio ligadão, assim, parece aquele suricato, assim, né? Como dizem. Olhando. Aí de repente vejo uma moto passar, e eu olhando a moto passando, a moto lá dá a volta, né? Passa de novo e o povo me olhando. Eu falei, Aí eu já cheguei pra mulher, pras crianças, falei assim, entra. Eu já achei que o negócio ia ficar ruim, né? E aí, a moto voltou de novo e entrou no posto. Falei, fudeu. Perdi. Fudeu, vão me assaltar aqui na frente de todo mundo, não sei o que, papapá. Aí de repente sai. Não dá pra saber porque era capacete, né? Aí de repente são duas mulheres, tava de calça, uma roupa tipo dessas roupas de uniforme de empresa. Não dava pra saber se era mulher, se era homem, até porque eram bem magrinhas assim, então você não tinha muita noção de quem era, né? Uns coturnos lá em Rondonópolis, tem muita gente trabalhando nessa área agrícola, essas coisas assim. Aí, elas descem da moto, tiram o capacete, quando tirou o capacete, eu falei, pô, mulher não vai me assaltar, isso não tem que ser muito azarado, né? Aí elas chegaram, olharam pra mim e falaram bem assim, você é o professor Gênesis? Eu sou. Eu tava meio pálido já, meio pálido assim, né? Não, porque eu sou sua aluna online, eu assisto sua aula, eu gosto de você e tal. E eu olhei, e essa moça? Não, ela é só minha amiga. A mulher pediu um autógrafo, cara. Eu falei, mas quem sou eu pra dar autógrafo em Rondonópolis? Entendeu? Num posto que nem tinha bandeira, não era posto Petrobras, não era Shell, era do combustível mais barato que tinha na cidade. Eu falei, tá, eu dou o autógrafo pra você. Eu dei o autógrafo. Nunca dei. Foi o primeiro e último autógrafo que eu dei. Isso já tem uns 10 anos. Mas valeu. Mas foi uma honra, assim. É uma história meio esquisita, mas pra mim eu fiquei muito feliz, porque eu jamais podia imaginar que aquela situação toda de moto, porque moto a gente tem que ficar esperto, né? Ia ser alguém que me conhece, porque é uma situação, é um sentimento muito esquisito, assim. Não sei se vocês já tiveram isso agora com Pé Rachado aí que faz um puta sucesso aí, eu mesmo assisto todo. Não, eu tenho umas duas que tá lá pra me assistir, eu não assisti ainda. Entendeu? E eu não vou nem falar de quem que é, porque a meta aí vai ficar difícil pra mim. Mas você já deve ter sacado de quem que é. Então é o seguinte,
você ser a pessoa te chegar, te abordar na rua, ela te conhece e você não tem a mínima noção de quem ela é e ela fica, pô, eu gosto do seu trabalho e tal, não sei o quê. Eu fico me sentindo um ator global, quer dizer, a Globo hoje tá meio por fora. Tipo, eu fico me sentindo um ator, tipo, de uma... Do Pé Rachado, né? Se sentir como fosse apresentador do Pé Rachado. Apresentador do Pé Rachado. É um negócio assim, sabe? Tá acima da Netflix. Né? E é isso aí. E começamos bem. Vamos lá. Outro nível, hein? Diferenciado. Só de você não ter sido assaltado já foi um alívio. Já né? foi, né? Não, meu amor, eu tô tomando o Potiguar. Melhor que esse trem que você tá tomando. Vamos lá. Manda aí, vamos lá. Antes da gente começar de fato, né, o nosso bate-papo, gostaríamos de agradecer os nossos parceiros. Nosso Show Potiguar, que nunca falha. Não, esse aqui Nunca Aí, falha. Nosso Show Potiguar não falha, vai. Bom demais. Brindou tem que beber. Não tem que beber. Bem gelado. Água mineral puríssima também. Água mineral puríssima. Nossa parceira sempre está conosco. E o Saba Repair, que é o shopping laboratório especializado em Apple, né? Venda de acessório, Eletrônicos, eletrônicos. concerto. Bom saber, hein? Porque eu tenho um Apple. Tenho um Aí, iPhone. tá precisando. Ou não? Por enquanto não, mas... Vídeo passado soltamos uma promoção de Natal. Acho que ano novo merece também, hein? Rapaz, aumenta. Vamos manter o padrão, né? 17. 17%. Nem falamos com o nosso Nem falando. patrocinador, mas vamos lá. Quem vir por esse vídeo. Esse vídeo falar que veio pelo especial Ano Novo. Especial Ano Novo. Com o professor Gênesis. Com o professor Gênesis. Vai ter 17% lá na Saba Repair. Beleza? Isso aí. 17% de quê? De desconto. Desconto, moço. No quê? Se você quiser, ué. Se No que eu Se quiser. você quiser, reparo. É na loja, tá? No que você Tudo. quiser na loja. Pode ir lá, serviço, acessórios. tudo. Menos no iPhone. Eletrônico. iPhone, iPhone, concerto. tudo. Que é isso? Tudo. Mas eu quero um iPhone 13, 17% de desconto aí. Dá. Ele vai jogar 15 mil, vai jogar uns 2 mil a mais. Então, E peraí vai que dar eu vou 1%. aumentar 17% e te dar 17% de desconto. Black Friday, né? Black Friday. Desconto bom, hein? Desconto quase de graça. Rapaz, não vamos perder essa Não vamos oportunidade. perder. E hoje, que é um dia especial, né, Renato? Ano Novo. Ano novo. Ano Novo tá chegando, né? Tá chegando, né? Estamos já, como diz, né? Quase lá, né? Quase lá. E aí, Gênesis, como que foi esse ano pra você? Mais um ano que termina. 2022 vindo aí. Cara, Passou rápido, né? esse ano pra mim foi uma merda. Mas tá com tudo pra ficar bom. Tá ficando melhor. Mas o ano em si foi uma merda. Mas as coisas tudo Tá tende bom. a melhorar. Hoje tá melhor do que no começo do ano. Isso já é um bom sinal, né? Ou seja, mas eu acredito muito que 2022 vai arrasar. Mas 2020, 2021, que 2 anos vagabundo esses, hein, meu? Puta merda. Porque assim, 2020 foi aquela loucura toda da pandemia, né? Quando estourou a pandemia e tudo, eu tava lá no Ceará, fui visitar meu filho e tudo mais, que estuda lá e tal, e aconteceu tudo aquilo, ficamos, não vou falar ficamos ilhados, porque a gente não tava no mas a gente ficou preso dentro de um hotel, aquela loucura toda, ninguém sabia direito o que estava acontecendo e tal. Então, assim, se a gente pegar os 2 últimos anos e comparar com os 2 anos anteriores a esses 2 últimos anos, ou seja, se eu pegar 20 e 21 e comparar com 18 e 19, não vai ter cidadão que diga que 2021 foi melhor. Morreu gente pra caramba, né? E agora com vacina e tudo mais, a gente tá numa queda aí absurda, né? Nos casos e nas mortes. Então, isso faz com que as coisas sejam melhores. A gente acredito que sejam melhores. Esperança. A esperança. Mas 2021 em si, como um todo, é uma merda. E não tem, e assim, se alguém disser que não foi, aí vai estar sendo até meio que sacana, sabe? Mas assim, eu como historiador, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Todo início de século é conturbado. Todo início de século é conturbado. Se você pega o início do século XX, que é o século passado, né? É o século que eu nasci. Você não nasceu no século XX, né? Não. Vocês nasceram no XXI. Mas são crianças ainda. Mas assim, você pega o início do século XX, foi conturbado. Início do século XIX foi conturbado. Início do século XVIII. Todo início de século, ele é bastante complicado. Ou você tem guerra, ou você tem peste, né? Pandemias, endemias e tudo mais. Isso é comum. Agora,
o mais esquisito de tudo isso é que parece que as pessoas se esquecem disso. Quando eu digo as pessoas, fala, pô, mas eu não vivi isso. Eu não vivi, você não viveu, seus pais não viveram, nem seus avós viveram isso. Então, assim, meus bisavós viveram o início do século passado, quando nós tivemos no Brasil não só a gripe espanhola, que até, vamos dizer assim, aterrorizou o mundo inteiro e matou muito mais gente do que a Covid, né, e tudo mais, mas outras doenças, como nós tivemos no Rio de Janeiro, nós tivemos problema com cólera, com febre amarela e tudo mais, não sei o quê. Alguns anos antes, em Cuiabá, nós tivemos uma epidemia de varíola. Então, tudo isso é muito comum. Mas parece que as pessoas esquecem. Entendeu? Parece que esquece. Quando eu digo as pessoas, a imprensa parece que esquece. Isso acontece. O problema é como nós vamos lidar com os problemas. Então, se nós não tivermos o mínimo de resiliência para as coisas difíceis da vida, a gente pira. A gente pira. Então, por mais que eu chegue e diga assim, pô, 2020, 2021 foi uma merda. Entendeu? Mas isso não quer dizer que a gente vai desistir. Então, foi difícil? Foi. Então, agora nós vamos transformar daqui para frente um negócio muito melhor. Né? Com certeza. É que eu sou extremamente sincero. E eu sou assim como Ariano Suassuna dizia, eu sou um pessimista esperançoso. Entendeu? Quando a gente... Porque assim, a pessoa que é muito otimista, ela fica... parece até uma pessoa meio boba, assim, sabe? O pessimista, ele tá preparado para o que vier, mas ele sempre tem a esperança que vai ser melhor. Eu sou meio assim. Né, meu amor? Vamos lá. Então, Eu tô falando muito, falem vocês agora. Então, planejamento agora, um ano novo, novas metas. Exato. Aí vai melhorar, as coisas estão andando bem. Vai sim. Tomando um chopp potiguar então, meu amigo. Ixi, Tem como ficar ruim, Melhora, né? Não tem como ficar ruim, não. Esquece de tudo. Tem como ficar ruim. Até que tem problema. É verdade. Não é? E esse vídeo vai ser o último antes do nosso projeto solidário. Como que é o projeto solidário? Contei. Nosso projeto solidário é Natal Solidário. O projeto é o seguinte, nós estamos arrecadando brinquedos para distribuir para crianças carentes nesse fim de ano. Certo? Então você que tem brinquedos sobrando em casa, ou quiser doar alguma quantia para a gente ir lá e comprar os brinquedos, por favor ajude, vamos aproveitar esse projeto, trazer um sorriso no rosto de algumas crianças. Renato, já buscamos algumas doações, né, Renato? Já buscamos, a galera tá empenhada, a galera tá animada. A galera tá ajudando, Gênesis. O pessoal vê que esse momento que estamos passando, né, é um momento turbulento, foi igual você falou, foi um ano crítico, mas a gente que tá sobrevivendo, né, viu essa necessidade de fazer o bem ao próximo, né? Viu que não temos que... Essa pandemia nos ensinou que temos que olhar pro próximo, né? Esse mundo é muito rápido, foi tudo muito rápido, né? Então, temos que fazer algo a mais, né? Quem tem a condição aí de fazer algo a mais, não perca a oportunidade, né? Faça sua doação. Quem quiser doar brinquedo, mano, é só mandar o endereço que a gente vai atrás. Cuiabá, Várzea Grande, até Santo Antônio aí, nós dá um jeito de ir, menino. Alta Floresta. Vem aí. Paranaíta, então, é rapidão. Isso. Mas aí, quem quiser também doar financeiramente é muito bem-vindo. E é isso, né? Vamos fazer o bem ao próximo. Que a gente viu, né, gente, que nesse curto período de tempo, que o tempo é precioso, né? Demais, cara. Quantas pessoas não fizeram planos e hoje não estão mais aqui, né? São tantos planos e, infelizmente, esses planos não foram concluídos. Eu perdi amigos, eu perdi apenas... Eu digo apenas, né? Apesar que, obviamente, faz falta, mas eu perdi apenas um parente próximo, um tio, mas perdi um amigo muito próximo e outros amigos, não é fácil. Então, é muito complicado, a gente fica lembrando deles constantemente, porque não era a hora das pessoas, sabe? Quando você vê que não era a hora, sim. Então, isso é um sentimento bastante duro, né? Então, como eu disse, eu sou meio sincerão demais. Então, cara, eu falo, uma merda, mas tudo tende a melhorar. É isso aí. Gênesis, que é o maior especialista em história de Mato Grosso do Brasil, Gênesis. Quiçá do mundo. Quiçá do mundo. Rapaz. Depois de Pascoal Maria Cabral, que fundou a Real da Forquilha e Cuiabá, quem mais manja de história de Mato Grosso sou eu. Como ele morreu, sobrou eu, então sou eu. Tô brincando. Modéstia à parte. Modéstia à parte. Eu tive grandes professores. Na verdade, a maioria dos meus mestres, na verdade, foram mestras, né? Foram professoras. Posso citar aqui, professora Elizabeth Folpato, professora
Elizabeth Volpato, desculpa. Professora Volpato, professora Elizabeth Madureira, né? Professora Elce Cavalcante, que pra mim, meu Deus, cara, essa mulher é, assim, um espetáculo. Pra mim, essa eu realmente respeito muito pela capacidade que ela tem. O professor Maurinho Rodrigues também foi meu professor. Tive vários professores aí que me ensinaram um pouco o que eu sei, porque a grande parte, obviamente, é de pesquisas nossas, e procurar saber, ler bastante, entendeu? E correr atrás. E se a gente não tem interesse naquilo que a gente tá estudando e tudo mais, obviamente que as coisas não acontecem, né? Então, eu sou um apaixonado pela história do Mato Grosso, mesmo não sendo mato-grossense, apesar que eu recebi alguns dias atrás, esqueci o dia porque eu sou esquecido mesmo, apesar de ser historiador, sou meio esquecido, eu recebi o título de cidadão mato-grossense. Ah, é? Eu não sei onde enfiei ele, mas assim, Esse é tá guardado em algum lugar lá. Mas eu fiquei muito feliz, cara, porque eu amo esse estado, sabe? Minha família praticamente toda foi embora, ela veio, foi embora, eu fiquei, eu sou um apaixonado, mas principalmente por Cuiabá e pela Baixada Cuiabana. Porque quando a gente fala do Mato Grosso, a Baixada Cuiabana parece ser outro planeta, cara. Quem é daqui, quem conhece, porque tem muito cuiabano que nunca saiu de Cuiabá, né? Mas se você sai daqui e vai para Sorriso, não parece que Cuiabá e Sorriso fazem parte do mesmo estado. Quando você está, por exemplo, em Minas Gerais e sai de uma região como o Sul e vai para o Norte, você sabe que você tá no mesmo estado, porque as pessoas falam igual, elas gostam basicamente da mesma coisa, comem a mesma coisa, mas a condição econômica delas é diferente. Aqui no Mato Grosso, não. Se você sai de Cuiabá e vai para Sorriso, é como se você saísse de um planeta e fosse para o outro. As pessoas são diferentes, elas falam de maneira diferente, elas gostam de coisas diferentes, né? Mas eu sou apaixonado pela Baixada Cuiabana. Eu sei que, assim, tudo aquilo que eu vi quando eu cheguei aqui não é mais como era antigamente, né? Mas que isso é até uma letra da Legião Urbana. Mas, assim, eu sou apaixonado por Cuiabá e pela cuiabania, né? Palavra até que é muito pouco usada hoje. Né? Gênesis que não é de Chapecruz porque não nasceu aqui, mas pode Pode ser um, né? pode ser um Eu pé ganhei o rachado, título. né? De pé rachado agora, né? Não é de Chapecruz porque não nasceu, mas é pé rachado, né? Não, eu ganhei o título de cidadão cuiabano também. Eu não me lembro o ano e também não me lembro onde enfiei esse papel. Mas é porque assim, gente, eu fico feliz, eu gosto, tá guardadinho, tá? Mas eu não sou daqueles que bota quadro e fico ali mostrando, não, eu não gosto muito disso. Mas eu fiquei muito feliz de receber o título de cidadão cuiabano e em torno de 3 anos depois, mais ou menos, eu recebi o título de cidadão mato-grossense, né? Mas eu sou mineiro de São Lourenço, no sul de Minas, muito próximo de São Paulo. Mas eu também nunca morei lá. Na verdade, eu morei lá muito pouco tempo. Eu sofri um acidente com meu pai, quando eu era ainda bebê. E a gente acabou se mudando para São Paulo. E eu passei aí meus 14 anos vivendo em São Paulo. E aí mudei para Cuiabá. Eu mudei para Cuiabá em 1989. Eu vim para cá. Um dia ou dois antes da fundação do Shopping Goiabeiras, que acabou sendo o shopping da minha adolescência aqui. Então não querendo fazer propaganda deles, mas eu falo que para mim é o melhor shopping do estado, tá? Não pelo que hoje realmente ele tá passando por uma situação difícil, mas ali é porque ali tem sentimento, sabe? Quando você... Tem história pra contar. Sim, é porque a vida de um adolescente hoje é diferente da vida de um adolescente no início dos anos 90, você entendeu? E nos anos 80 e anos 90, nós adolescentes, o que a gente fazia? Nós brincávamos na rua, jogávamos futebol, vôlei, pega-pega, essas brincadeiras de criança, né, e tudo mais. E aí, aos finais de semana, a gente ia pro shopping. No shopping a gente ia fazer o quê? Nada. A gente ficava lá rodando no shopping, conversando, entendeu? A gente começando a brincar de querer namorar, porque era todo mundo meio criança, ia no fliperama, coisa desse tipo. Aí depois comia um lanchinho, algo parecido. Então, querendo ou não, o Shopping Goiabeiras, ele faz parte da minha história, porque quando eu cheguei aqui, era o que tinha para fazer, basicamente. Porque Cuiabá, em 89, era uma capital provinciana, né? Tinha muito pouca gente. Assim, na escola onde eu estudei, assim que eu cheguei aqui, eu era a única pessoa de olhos claros na escola. Então, assim, ali eu me sentia minoria, entendeu? Porque eu sofri bullying pra caramba, cara.
Bullying pra caramba. Até mudar, eu mudei aqui perto, aqui atrás da rodoviária, ali no condomínio da Ana Paula, e vim estudar aqui no Educa. Eu estudei aqui, fiz até o 9º ano, que antigamente era a 8ª série aqui no Educa, que é uma escola que não existe mais, né? Que também faz parte da minha história e tudo mais, eu tenho muitas boas lembranças disso tudo. E aí, cara, foi mais ou menos assim quando eu cheguei aqui, né? A minha vida de criança, adolescente, quando eu cheguei aqui em Cuiabá. E eu sempre fui muito bem recebido aqui. O ensino médio você fez onde? Então, o ensino médio, eu estudei também numa escola que não existe mais. Na verdade, eu fiz o primeiro ano do ensino médio no ICE, que ainda existe, né? No ICE, onde eu fiz grandes amigos e amigos que eu tenho até hoje, né? O professor Geraldo, que foi meu professor, hoje é meu colega, meu amigo, o professor Geraldo de matemática, conhecido como Gezão, porque de repente você vai chegar e falar assim, mas quem que é professor Geraldo? O professor Geraldo é o Gezão, né? Que é o apelido dele, é professor Gezão. E e fiz outro grande amigo aqui também, o Jackson Valério, também se tiver, eu já falei pro Jackson aqui do Pé Rachado, eu falei pra ele deve estar seguindo aí. O Jackson também, o Jackson é meu amigo, meu irmão, e vários outros amigos que eu fiz nessa época, e depois eu fui estudar no Objetivo, que tinha lá no Porto, que eu também tenho um grupo lá do Objetivo. E só porque eu falei agora que usei do Objetivo e do grupo, depois eu vou mandar nesse grupo, viu? Essa entrevista aqui para falar da galera, Santiago, Visquival, Sebastião, toda essa galera lá do Objetivo, vários outros lá, sabe? E assim foi minha adolescência aqui, né? Foi minha adolescência aqui. Antes da gente prosseguir esse bate-papo, só pra produção trazer um que, Renato? Pai, a gente, igual a Gênesis falou, né? Foi um ano turbulento, mas a gente merece comemorar, né, Manuel? O champanhe. Champanhe. Merecemos comemorar o ano novo. Comemorar o ano novo. Tá chegando, vamos deixar a honra pro nosso convidado. Ano novo, vida nova. Vida nova. Né? 2021 foi o ano que iniciou o Pé Rachado e 2022 vai ser um ano aí. Isso, uma das boas coisas que aconteceu em 2021, assim como, né, a vacina e tudo mais, foi também aí o início do Pé Rachado. Né? Isso, isso de Gênesis Barbará, né? Pra qualquer um, você tem que respeitar, hein? O Pé Rachado. Você sabe que a ideia é quando fala assim, cuiabano de chapa e cruz e pé rachado, né? Então, cuiabano, o que ele fala? Cuiabano de chapa é aquele que nasceu em Cuiabá. Então, ele é chapa que eles chamavam, era a certidão de nascimento, né? Pé rachado é porque andava descalço e no chão cuiabano, né? E cruz é porque nasceu, viveu e vai morrer em Cuiabá. Gênesis, é chapa ou é chapa? Não, é chapa, né? Chapa. Ele fala chapa. É porque o que acontece com o cuiabano? E o pé rachado, como que fala? Rachado. Pé rachado. Tem até uma... Eu sou péssimo pra contar piada, cara. Eu lembro. Solta essa. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Cuiabá, e depois de um tempo, quando a gente começa a tomar uns beer nights, né? A cerveja que era mais famosa aqui em Cuiabá só tinha duas, cara. Aqui era, ou você tomava Brahma, ou você tomava Skol. E o cuiabano, ele não fala Brahma, ele não consegue falar Brahma. Ele fala Brahma. Brahma. Ele não fala Brahma, ele fala Brahma. Caraca, mano. Você vê que o negócio foi... feliz ano novo. Feliz ano novo. Abriu sozinho. Você viu? Isso daqui, rapaz... É um perigo, hein? Na hora que você solta o trem, tem que abrir logo, tem que senão... abrir. Não, mas aí que tá. Isso daqui, cara... Eu ia falar um negócio, não vou falar, porque de repente tem menor assistindo, mas assim... Você vê como as coisas são, né? A gente não precisa nem encostar pra garrafa abrir. Então isso quer dizer que 2022 vai ser o ano de prosperidade para todo mundo que tá assistindo aqui esse vídeo. Né? Vai ser o ano que o Pé Rachado vai chegar a 100 mil lá no YouTube. Né? E vai ser o ano que você que tá assistindo vai ter muita prosperidade. E já que eu tô desejando o Pé Rachado e para você também, que tá assistindo a gente, muita prosperidade... Obviamente também que eu espero que vocês desejam a mesma coisa pra mim, porque eu tô precisando. Com né? certeza. Mas olha só, gente. Champanhe que é um símbolo, na verdade, da prosperidade, é um símbolo... Né? Quem
Os franceses têm o costume de celebrar com champanhe, né? Napoleão Bonaparte, ele tinha o costume de abrir o champanhe com sabre, né? O sabre é uma espada mais curta que ele chegava e batia de baixo para cima e ele fazia um corte, na verdade ele fazia uma quebra na boca da garrafa e que era uma quebra perfeita, onde ele já servia diretamente sem ter que abrir a rolha, né? Então desejo a todos vocês que estão assistindo a gente agora, tá? Muita felicidade, muita saúde e prosperidade, que na verdade o que a gente mais deseja é saúde, paz e saúde, né? Principalmente em anos tão conturbados como nós tivemos, né? Isso aí, vamos servir esse champanhe. Vamos servir. Então, Vamos. E a rolha, cara, a rolha sumiu. A rolha foi pra lá, menino. A rolha A rolha sumiu. A rolha sumiu. foi embora. Mas tá bom. Ela vai estar... bom. Vai estar Sorte que você não tava mirando nos caras ali, Então, senão né, não ia dançar ali. Na produção a gente tinha levado. Então, um brinde a 2022. Um brinde aí. Um brinde a 2022, muito sucesso Brinde a pro Pé 2022. Achado, pro muito professor certo, achado, Gênesis, né? pro professor Pros alunos Gênesis, do professor Gênesis, né, pros meus professor? alunos, pra produção aí que não vale Produção, nada, Pra né? todos Pra nós. nós também não vale Pros nada. conversadores fiados, né? Pros Povo que não fala moagenses de besteira. Cuiabá, a todos. Saúde. Pro Shopping Goiabeiras, que ele prospere em 2022. Eu tava de propaganda pro Shopping Goiabeiras. Rapaz, o Shopping tá pagando. Né? Não tá pagando, não. Alô, shopping, paga nós, hein? Paga nós aí. Paga Cara, nós. não pede dinheiro pro Shopping Goiabeiras, não, pelo amor de Deus, cara. Senão ele vai fechar. Mas tudo bem. Eu tô falando isso porque eu sou apaixonado por ele. Não, shopping Goiabeiras é tradição pro povo cuiabano. Tradição. Mas, na verdade, o Shopping Goiabeiras Legal. não é o primeiro shopping de Cuiabá. O primeiro shopping de Cuiabá é o Shopping Cuiabá, que fica lá na Rua Barão de Melgaço, entendeu? Que quando eu cheguei aqui, cara, eu fui lá ver, tinha uma escada rolante o shopping, e o povo ia lá pra andar na escada rolante. Esquina com a... Esquina com a... Esqueci o nome da rua lá. Aquela ruazinha que é a ruazinha... sobe, que dá ali na sentido- Coronel Escolástico. sentido IF. É isso aí, isso aí. Sentido Isso aí. IF. Exatamente, vai dar lá no IF. Primeiro shopping. É. Hoje só tá fechado esse shopping, mas foi um marco histórico. Ali. Foi. Foi sim. Foi bom. Era uma galeria, né? Mas chamava shopping, então tá valendo. E esse bolinho de peixe do famoso chocolate, gente? Pois é, eu tava perguntando, pô, só não sei quem que é chocolate. Ó, Mas esse bolinho de peixe aqui é top, hein? Isso aqui tem que fazer uma franquia de bolinho de peixe. Ah, aprovou, Gênesis? Ô, bom demais. Aí, Renato, você não conhece chocolate? Gênesis, o senhor que é conhecedor de história, Cuiabá, Mato Grosso, não vai conhecer chocolate, moço? Cara, e vou falar uma coisa pra você. Sabe que eu tenho 2 hobbies. Um deles, eu não sei se eu posso falar, eu sou atirador desportivo, né? Esporte. Tá? Não falo pra ninguém. Não se deve andar armado. Não. É esporte olímpico, tá? Mas eu tenho um hobby que é cozinhar. Adoro cozinhar. E esse bolinho aqui tá espetacular, cara. Depois eu vou te Muito levar bom. até o cozinheiro pra apresentar ele. Apresentar grande Pra gente chocolate. passar a dica. E eu acho que... eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que esse bolinho aqui é de pacu, né não? Pelo seu Possível. requintado paladar, Gênesis, tá suspeitando que seja de pacu? Eu acho que é de pacu. Pacu, tambacu, tambaqui. Algum tamba aí. Gênesis é um apreciador de peixe. Com Eu certeza. Pescador também, Gênesis? Aprecia? Mentiroso. Pescador, não. Então já tem os requisitos, já tem os pré-requisitos pra ser pescador. Na verdade, toda vez que me chamavam para pescar, eu falava assim, eu vou. Mas eu ia para 2 coisas, cozinhar, né, e beber. Porque conversar fiado faz parte, então não é o objetivo, faz parte. Já tá no pacote, né? Porque pescar mesmo eu não pesco, cara. Não só pesco para pescar, agora para fazer peixe até que eu sou bom. Porque a conversa fiada é algo do cuiabano, né, Gênesis? Né? Cuiabano gosta de conversar fiado e gosta de um negócio que é política. Cara, como cuiabano gosta de política. Demais. Eu nunca vi, cara. Lá na rua... Eu gosto muito dessas coisas de uma Sempre. Cuiabá que pouca gente conhece. Qual rua? Lá na rua Cândido Mariano, que é a famosa Rua das Óticas, eu não sei mais se ainda existe, sabe? Qual o nome do local? Do lado do antigo cartório do Terceiro Ofício, não onde ele é hoje, porque hoje ele está na Rua Barão de Melgaço, tinha ali uma reunião dos cuiabanos mais antigos que chamava de Senadinho. Senadinho porque ali só se reunia a nata. Entendeu? E assim, eu ia lá e dava uma encostada ali
E ficava ali, né? Meados de... Só ouvindo. Cara, não, isso... Olha, a última vez que eu fui lá, 2021, acho que tem uns 10 anos. Mas é por falta de oportunidade, trabalhando muito e tal, não sei o quê, mas foram uns 10 anos atrás. Mas o que acontecia? Eles puxavam as cadeiras, sentavam ali na rua e ficavam conversando. E basicamente eles falavam de quê? Política. Um mentindo pro outro. De certa forma sim, né? Bem ali do lado da casa do governo, bem no fundo ali da prefeitura, né? Do lado ali da antiga casa dos governadores, que é um ponto turístico de Cuiabá que pouca gente conhece e é um lugar interessante de conhecer. Atrás da prefeitura de Cuiabá nós temos a antiga casa dos governadores, que foi a segunda casa dos governadores, né? Porque a primeira foi lá em Vila Bela, que foi a primeira capital. E aí nós temos a casa dos governadores ali na Rua Barão de Melgaço, no centro da cidade. E lá tem o busto, né? A estátua só do busto de todos os governadores do Mato Grosso. Então ali é um ponto turístico de Cuiabá bastante interessante. Na verdade, Cuiabá tem vários pontos turísticos. Eles merecem, né, uma atenção do poder público municipal e estadual. Mas até que nós temos bastante, tá? Eu acho que um dos prefeitos, assim, não querendo, né, mas estou dizendo aquilo que é a realidade, aquilo que eu vi, um dos prefeitos que, na minha opinião, mais se preocupou com essa questão da cultura cuiabana ou dos pontos importantes da cidade e tudo mais, foram dois. O Roberto França, no governo do Roberto França perfeito, aconteceram N problemas, mas também N coisas interessantes, como, por exemplo, existia... eu não sei exatamente o nome, mas se eu não me engano era... não era congresso que falava, mas Festival Internacional de Siriri e Cururu. Se eu não me engano era internacional, posso estar enganado. Siriri e Cururu. Que são duas danças de origem da Baixada Cuiabana, não é bem Cuiabana, é da Baixada Cuiabana. E que, assim, aqui em Cuiabá nós temos ali no São Gonçalo Beira-Rio, né? Com esqueci o nome dela também, gente, minha memória tá meio fraca às vezes. Lá também tem a Flor Ribeirinha, tem a Flor de Atalaia lá no Parque Atalaia. Em Cáceres também tem um grupo também de Siriri, né? E o Wilson Santos, cara, o Wilson Santos também, ele se preocupa bastante com esses pontos turísticos. Ele criou o Museu da Caixa d'Água, várias coisas interessantes aí. Porque um povo sem memória é um povo perdido, cara. É um povo perdido. Gênesis, já tocando nesse assunto, aproveitando esse gancho, o senhor falou aí que isso é então, fato, o senhor né? é o caralho. Você valeu. Educação. Você. Vamos lá. Gente Seja mal educado, então. Diante da gente, né? Ah. Você falou que isso é um fato, né? Cuiabá tem vários pontos turísticos, né? E que não é, muitas vezes, acessados aí pela nova geração, né? A galera não vai. Pontos turísticos que estão abertos, né? Para visitação e a galera não vai. Na sua opinião, qual é o motivo de essa nova geração não tá querendo ir atrás disso? De não ter filas para ir atrás, né? Consumir esse conteúdo, saber mais da história aí de Cuiabá. Por quê? Falta o quê? Falta divulgação por parte da prefeitura, de divulgar, ou falta interesse da nova geração? Olha, eu acredito, quase tendo absoluta certeza, o seguinte. Hoje em dia, para a geração de vocês, e da geração de vocês para os mais jovens que vocês, a quantidade de informação que vocês têm acesso e os meios para se conseguir essa informação, ela traz algumas facilidades, mas nem tudo aquilo que é uma facilidade é uma fortaleza, ou seja, nem tudo aquilo que é uma facilidade traz só coisas boas, né? Ou seja, você se deslocar até um museu para ver a obra, para ver o artefato ali na sua frente é muito mais interessante do que você ver pela internet. A questão que eu costumo sempre dizer, principalmente para os pais de alunos meus e tudo mais, é o seguinte: nós precisamos trazer significado das coisas para os nossos filhos, para os nossos jovens. Se a gente não encontra significado em algo, a gente não dá importância para aquilo. Então a gente precisa entender o significado disso. O grande problema hoje é que assim, as famílias, os pais principalmente, eles não estão preocupados em trazer esse significado para os seus filhos.
Porque isso realmente dá trabalho, é conversa, você tem que parar de fazer, de repente você está fazendo, para se preocupar com a formação do seu filho, sabe, do seu neto, algo parecido. E a gente vê que cada vez mais isso vem sendo deixado um pouco de lado. Por um outro lado, o poder público também, ele acaba se aproveitando disso para acomodar. Por exemplo, não se fala mais do Palácio da Instrução, né? O Palácio da Instrução fica ali na Praça da República, ao lado da Matriz, né? O Palácio da Instrução, eu já visitei ele várias vezes e ali nós tínhamos um museu, não se fala mais isso, e ali, querendo ou não, ainda é um museu, né? Como eu disse, nós temos o Museu da Caixa d'Água, tá? Nós temos também um museu pré-histórico lá na Avenida Beira Rio, daquela antiga casa do Dom Aquino Corrêa, que foi ex-governador do Mato Grosso, né? Então, nós temos muitas coisas? Não. Aqui em Cuiabá a gente não tem tantos pontos turísticos assim. Mas nós temos. O grande problema é que as pessoas conhecem muito pouco, tá? Muito pouco. Porque falta interesse. E o poder público também, ele não incentiva, ele não revitaliza, né? O centro histórico de Cuiabá, por exemplo, ele está se desfazendo. As casas antigas que não caíram ainda, elas estão por cair, e algumas que viraram comércio, elas estão sendo descaracterizadas completamente. E aonde entra o poder público nisso? O poder público entra nisso, ele restaurando esse tipo de arquitetura. Por quê? Porque se você é proprietário de uma casa antiga, quando eu digo casa antiga, assim, tem mais de 100 anos, cento e tantos anos, não é uma reforma, é uma restauração. E restauração custa cerca de 10 vezes mais do que uma reforma. Então, aí, até que ponto você está disposto a fazer isso? Nenhum. Para você é melhor que a casa caia, você use o terreno, construa outra coisa. Mas a gente tem que entender que por mais que você seja proprietário disso, aquilo é um patrimônio da população. Mas aí que entra o Estado dizendo o seguinte, olha, como isso é um patrimônio da população, eu vou comprar de você e eu vou restaurar. Só que não existe interesse. Esse é o grande problema. Não existe interesse. Tá? Então, as coisas são assim, não existe um culpado, tá? Existem vários culpados. Até por nossa causa, muitas vezes, que não exige do poder público isso. Você pega aí um candidato a prefeito, um deputado, um senador, um governador, o que eles falam? Eles falam o quê? Saúde, educação e segurança. Eles só falam disso. Eles não falam nada de cultura, entendeu? Você faz alguma pergunta sobre cultura, eles não sabem o que falar, né? Você vê, essa questão de podcast e tudo mais, isso daqui, gente, não é simplesmente um programinha de internet, de entrevista, não. Isso aqui é um bate-papo que vocês recebem gente de tudo quanto é jeito, falando de tudo quanto é coisa. E qual é o público de vocês? É todos. Você tem aí adultos jovens para cima. Então, tem muita coisa, por exemplo, que eu mesmo assistindo aqui o podcast Pé Rachado, que é fenomenal, né? Eu fiquei sabendo de coisas que eu nunca, jamais podia imaginar. Desde coisas assim absurdas até coisas extremamente interessantes, sabe? Então, assim, tem de tudo. Isso é cultura. Isso é cultura. Porque você aprende. E aprende de uma maneira tranquila, uma maneira muito mais fácil. Entendeu? De repente, agora tem aqui uma moça aí de 17, 18 anos, né? Um rapaz de 20 anos, que não me conhece, que está escutando eu falando desse monte de asneira aqui, mas tem muita coisa, de repente você se interessa. Entendeu? Você de repente não sabia que o primeiro shopping de Cuiabá estava na rua Barão de Melgaço. E de repente você também não sabia que no fundo da prefeitura é a antiga casa dos governadores. De repente o cara passou lá 30 vezes e nunca olhou para a esquerda e viu que ali tinha alguma coisa diferente. Sabe? Então são coisas desse tipo. Eu costumo dizer, olha, você tem que andar nas ruas da sua cidade e olhar para a sua cidade. Não passar direto. Né? Eu falo pra caralho. Não, tá certo. Agora que você entrou nessa parte cultural aí, Gênesis, você podia falar um pouquinho sobre o estado de Mato Grosso. Como que foi a formação dele, já que o Gênesis é o maior especialista sobre a história de Mato Grosso. Eu sou um dos, né? Vamos ser mais humilde um pouquinho. Agora ele tá sendo humilde, né? Eu acho que sou um dos, né? Sou um dos, Eu, assim, a gente dá umas cacetadas aí, né? Eu escrevi um livro já sobre a história de Mato Grosso. Mas como começou esse amor seu pela história de Mato Grosso, gente?
Você começou a estudar a história, olhou a história de Mato Grosso e falou, é esse que vai ser meu foco. Porque você veio para trabalhar, né? Seus pais vieram. Não, eu vim com meus pais. Na verdade, eu vim com a minha mãe. Como eu disse, em 89 eu vim com a minha mãe. Meus pais são separados. E minha mãe voltou para São Paulo e eu continuei. Eu fiquei, né? Constituí família, tenho filhos, assim. Eu lembro quando meus filhos iam nascer, minha família, não, eles têm que nascer em São Paulo e tal, não sei o quê. Eu falei, não, os filhos vão nascer em Cuiabá. E outra, eu ainda falei assim, ó, e vai nascer em bairro antigo. E eu tenho 3 filhos, viu? Um nasceu no Porto e 2 nasceram no Baú. Baú é o primeiro bairro de Cuiabá. Cuiabá nasceu na prainha, bem no centro de Cuiabá, na prainha ali com a Mato Grosso. Nasceu ali. E ali o primeiro bairro se formou, que é o bairro Baú, né? Que tem nome de Baú por causa dos baús de ouro, né? Que saíam daqui. Baús com lingotes de ouro, né? Que é tipo uma barrinha de ouro que saíam daqui e iam para São Paulo, e de São Paulo iam para Portugal, né? E de Portugal iam para Inglaterra, né? Para pagar dívidas, vagabundo, né? Então assim, meus filhos nasceram, 2 nasceram no Baú e um nasceu no Porto, porque eu falei, não, eles vão nascer aqui e tal, não sei o quê. E assim, cara, eu me apaixonei pela história do Mato Grosso de uma maneira muito sutil, porque eu já era professor de história. E aí duas moças, eu realmente não vou me lembrar do nome delas, elas eram enfermeiras e elas me procuraram para dar aula para elas de história do Mato Grosso. Falei, caramba, eu não sei nada de história do Mato Grosso. Isso foi em 1997. Eu comecei a dar aula em agosto de 1995. Eu tinha 19 anos de idade. Estava na faculdade. Em 97 eles me procuraram. Eu não tinha tido essa aula ainda na faculdade e tal. E aí eu falei, não, eu dou. Você é jovem, tá fudido, precisa de dinheiro. Você fala, meu. E falei, não, eu dou um jeito, eu vou centro, estudo esse trem. E aí eu lembro o primeiro livro que eu corri atrás para estudar a história do Mato Grosso, que foi o clássico livro da professora Elizabeth Madureira Siqueira. Quem estuda aí sabe de que eu estou falando. Que era um livro que tinha na capa índios guaicurus, que eram os chamados índios cavaleiros, que é uma capa que você tem um índio montado no cavalo, no dorso, na lateral do cavalo, assim. De repente, quem está me vendo já viu esse livro, que esse livro é muito conhecido dos mais antigos, sabe? E aí eu sentei e comi aquele livro, cara. E quando eu terminei o primeiro capítulo, que era sobre o período colonial, eu me apaixonei pela história do Mato Grosso. Porque ela tinha muito a ver com a história de Minas Gerais, de São Paulo, de Goiás, entendeu? Eu me apaixonei, falei, gente, que coisa maravilhosa, isso aqui é linda essa história. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a dar aula para elas. E aí eu falei, não, eu vou me especializar nisso, cara. Eu vou comer esse livro, vou dormir com ele. E aí eu li aquele livro, em um mês eu li aquele livro acho que umas 2 vezes e meia. Por que eu falo 2 vezes e meia? Porque eu li ele de cabo a rabo uma vez, para dar aula para elas, e depois li de uma maneira um pouco mais tranquila também de cabo a rabo. E depois eu consultava algumas informações para eu começar a criar meus esquemas de aula, né? Cada professor tem um jeito diferente de fazer isso. Então eu acho que eu li ele umas 2 vezes e meia naquela época. Se contar hoje, Ave Maria, já li umas 20 vezes. E com o tempo foram surgindo outras obras, eu fui tendo contato com outras obras e tudo mais. E assim foi o meu primeiro contato com a história do Mato Grosso, né? Foi assim. Que você fez outra pergunta, eu falei, não? Pra gente dar um princípio aí, dar um Do start sobre a história de Mato Grosso. Mato Grosso, gente, eu posso dizer para vocês que Mato Grosso é um filho ingrato de São Paulo. Quando eu digo ingrato é porque ele se separou, né? Então, é uma ingratidão política, tá? Ele se separa de São Paulo em 1748, né? Mas o Mato Grosso, a origem do Mato Grosso são as expedições bandeirantes. E quando a gente fala dos bandeirantes, a gente tem que falar dos paulistas, né? Então, os paulistas, eles organizavam grandes expedições, saindo, obviamente, de São Paulo e vindo para tudo quanto era lugar do Brasil. Mas a rota, basicamente, deles era saindo de São Paulo, passando por Minas Gerais
de Minas Gerais para Goiás e de Goiás para Mato Grosso, né? Até a gente costuma dizer assim que o cara saiu de São Paulo, né? Passou em Minas Gerais, montou uma dupla sertaneja. Em Goiás ele foi traído chifrado, né? Aí ele veio para Mato Grosso, porque em Goiás que saía aquelas duplas antigas, tipo do Leandro Leonardo, né? Zezé de Camargo e Luciano, que só cantava aquele que a gente chamava na época de corno music, né? E aí ele vinha fazer sucesso aqui em Cuiabá, porque vou falar um trem pra vocês também. A maioria dessas bandas aí, essas bandas sertanejas, dupla sertaneja aí, os caras estouram mesmo aqui em Cuiabá, cara. Faz, Né? Começa lá e vem pra cá ganhar dinheiro. Não, pô, eu lembro do... Nossa, cara, minha memória tá uma merda. Como que chama aquele cantor sertanejo que até faleceu em acidente de carro? Cristiano Araújo. Cristiano Araújo. Ele Paz, estourou aqui. ele estourou aqui, meu. Ele estourou Aquela aqui. gravação do DVD dele. É. É isso. Zé Neto também, não foi? E ele morou um tempo aqui e eu assisti show dele em botequinho. Ah, é? Uma vez eu fui lá no Santa Rosa, uma festa no Santa Rosa, e ele que ia tocar na festa. E eu nem, que eu não sabia quem que Cristiano Araújo. Cristiano Araújo não era nada. Entendeu? Eu tô lá, tal, não sei o que, sento ali, ele tava lá assim, no canto ali, e arrumando as coisinhas dele que ele ia tocar, ele, o violão e tal, não sei o que, eu ali, com uma fome danada e nada do churrasqueiro aparecer e tal, e tomando cerveja e tal, não sei o que. Falei, rapaz, que fome danada e tal. Eu falei isso meio alto. Aí ele chegou pra mim e falou, parceiro. Não, ele não falou parceiro, ele falou outra coisa, não me lembro. Falou, mas tipo, foi parceiro. Pai, será que esse churrasqueiro não vai chegar a fazer esse churrasco aqui? Não, porque ó, eu vim aqui pelo cachê, pela cerveja e pelo churrasco, eu tô com fome. Eu falei, pai, eu também tô com fome. Aí eu falei pra ele, olha, se em 30 minutos não aparecer ninguém pra fazer churrasco aqui, porque nem a brasa tinha acendido. Eu vou sair daqui, vou lá na antiga churrascaria gaúcha, eu não tô fazendo propaganda porque ela fechou, tá? Eu compro umas marmitex lá pra nós, eu trago pra gente comer. Ele falou, não, é isso aí. Tá bom. Passou meia hora, nada. Aí eu peguei o carro e fui lá. Fiz 2 marmitex, só com aquelas carninhas picadas lá da churrascaria. Trouxe, e eu e ele bebendo cerveja e comendo o marmitex lá, e o pão chegando e querendo carne. Não, espera o churrasqueiro chegar aí. Meu Deus. Da diretoria. Cara, o churrasqueiro chegou umas 2 horas depois, cara. Que isso. Pô, já tava todo mundo mamado. E ele já tava tocando, ele tava com o estomaguinho forrado, né? E eu lembro até hoje, cara, ele tava com uma bota, acho que não sei se era de couro de cobra, sei lá que merda que era aquela lá, branca. O bico da bota, cara, parecia uma bota do Aladim, assim, ó, virado pra cima, assim. Eu lembro ainda que eu falei pra ele, eu ainda cheguei pra ele e falei bem assim pra ele na hora do intervalo, falei, cara, você canta bem, você toca uns modão legal, mas essa bota sua é feia pra caramba, né? Pô, meu, eu gosto tanto dessa bota aqui. Ó, tinha feia do caramba, e baixinho assim, mas gente boa, cara, gente boa, que pena que Deus levou, né? A gente costuma dizer, os bons morrem jovens, né? Isso quer dizer que a gente não vale nada, mas tá bom. E assim, o Mato Grosso surge assim, o Mato Grosso ele é obra dos bandeirantes, né? E quando o Mato Grosso começa a ser ocupado, o Mato Grosso não era território português, o Mato Grosso era território espanhol, era propriedade da Espanha. Existia um tratado chamado Tratado de Tordesilhas que ele era claro. Isso aqui é território português, isso aqui é território espanhol, e o Mato Grosso inteiro era território espanhol. Mas estava cheio de português aqui. Tanto é que quando os espanhóis perceberam, tinha tanto português aqui, você vê, né? Tá no nosso sangue a grilagem, né? A gente já teve com que aprender esse trem de grilo, né? Que assim a gente... os espanhóis falaram assim, putz, e agora? Tá cheio de português aí, como que nós vamos fazer? E aí houve um acordo entre o rei de Portugal e Espanha, assinaram um tratado chamado Tratado de Madrid, e esse tratado vai reconhecer esse território que era espanhol, mas estava cheio de português, cheio de bandeirante, como território português. E aí surge o chamado Antigo Mato Grosso. Porque é interessante que a gente saiba que o Mato Grosso que a gente conhece hoje não era o Mato Grosso de ontem. E quando eu falo do Mato Grosso de ontem, de repente você vai pensar, teve lá o Mato Grosso do Sul. Não. O Antigo Mato Grosso, toda vez que você escutar essa expressão Antigo Mato Grosso, a gente está fazendo referência a Rondônia, Mato Grosso do Sul. Esse é o Antigo Mato Grosso. E esse Antigo Mato Grosso
ele teve 4 divisões. 2 que não deram certo e 2 que deram certo. Entendeu? Vou falar primeiro das que não deram certo. Nós tivemos o território, né, federal de Ponta Porã, que não deu certo, tá? Eu não me recordo exatamente o ano, acho que foi em 43, em 46 ele foi reanexado. Essa data eu posso estar enganado, tá? Porque não deu certo mesmo. Nós tivemos o estado do Maracaju, esse foi um pouquinho antes. Em 1932 nós tivemos uma confusão nesse Brasil aí, cara. Getúlio Vargas assumindo o poder, um rolo do caramba, tiro, porrada de bomba em São Paulo, sabe? Uma confusão do caralho. E aí o pessoal, os coronéis do Mato Grosso do Sul, da região sul, na verdade, que não era Mato Grosso do Sul ainda, eles já queriam dividir do Mato Grosso. Os coronéis do sul, eles não se davam bem com os coronéis do norte. Só lembrando, quando eu estou falando coronel, eu estou falando de fazendeiro, tá? Estou falando da elite mato-grossense, não estou falando nada de militar, não. Eles eram chamados dessa forma, mas eles não tinham patente, não. Então, os ricos, os poderosos do norte, eles não se davam bem com os poderosos do sul. Só que o governo estava no norte. O governo estava em Cuiabá, não estava em Corumbá, não estava em Campo Grande. Então, esses coronéis do sul, eles entravam em choque constante com o norte. Inclusive, nós tivemos uma revolta chamada Caetanada, que a gente chegou a ter uma capital em Corumbá e uma outra capital em Cuiabá, né? Então, eles davam, assim, entravam na porrada toda hora. E aí, o que vai acontecer? Os coronéis do sul, eles vão entrar nessa revolta aí com Getúlio Vargas e tudo mais aí, e eles, apoiados por São Paulo, eles já vão dividir o estado. Eles criam o estado do Maracaju. E esse estado do Maracaju é mais ou menos o que é o Mato Grosso do Sul hoje. Só que vai durar 90 dias. Porque o Getúlio Vargas ganha, chega, ele vem para Cuiabá e pergunta, olha, o pessoal lá do sul criou um estado. E aí? Vocês vão reconhecer esse estado? Vocês querem que eu reconheça esse estado aí, o estado do Maracaju, ou não? Os cuiabanos falaram não. Até porque o norte era pobre, o sul era rico. Então era muito complicado para o norte se sustentar sem o sul. Então eles falaram, não, nós não reconhecemos, a gente quer que volte como era antes. E o Getúlio Vargas foi lá, não reconheceu o estado do Maracaju, voltou tudo como era antes. Entendeu? Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Não tem essa putaria, não. Só que lá na frente, o Getúlio Vargas, percebendo essa pressão, esse peso, né, um estado muito grande, ele cria o território federal do Guaporé, que depois virou território federal de Rondônia, que depois virou o estado de Rondônia, para dar uma aliviada nessa pressão aí sobre o estado. É um estado muito grande. E aí só fica o Mato Grosso, que era o sul com o norte, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que lá em 77 vai ter sua divisão, né? Você tem a divisão, a lei, dia 11 de outubro de 77, e você tem a divisão de fato, né? Em 79, a divisão de direito em 77 e a divisão de fato em 79. Por mais que os cuiabanos não quisessem, essa divisão acabou acontecendo. O governador do Mato Grosso na época, que faleceu há pouco tempo atrás, que era o engenheiro Garcia Neto, ele fez de tudo para impedir essa divisão, mas o presidente da época, que era o general Ernesto Geisel, ele falou, não, vai dividir e acabou. E dividiu. E não foi ruim não, cara. Hoje o norte ele é mais rico que o sul. Chupa essa manga aí, Campo Grande, né? E apesar de ter ficado com a Copa do Mundo, né? Que pra gente acho que foi uma herança maldita, né? Mas o norte hoje é mais rico que o sul, né? Pô, Mato Grosso é uma potência não nacional, mas é uma potência mundial, né? Entendeu? A gente sustenta aí milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Então, Mato Grosso é esse estado maravilhoso que eu conheço aí de norte a sul, né? E é isso, assim, Mato Grosso é mais ou menos isso. Mais ou menos, porque esse estado aqui, meu... Cara, é um estado que foi... No ditado é tintim por tintim. Vixe! Esse estado aqui é um estado que recebeu muito nordestino, muito sulista, né? No início, assim, da sua história. A história que eu falo, da história mais recente. Muito nordestino e muito sulista. Muito, muito, muito mesmo. Aí depois já começou a vir imigrantes italianos, libaneses. Você pega Cuiabá aqui, tem uma esqueci como fala, uma comunidade, né, libanesa muito grande. Nós temos mesquita aqui no bairro Bandeirantes, né? Temos uma mesquita.
também famílias italianas aqui, a gente tem muito. Mato Grosso é um mix, né? O Estado Brasil todo é diversas culturas. Exatamente. E a criação de Cuiabá? Como que foi, Gênesis? Muita gente não sabe, mas teve uma capital antes, né? De Cuiabá. Como que foi mais ou menos que aconteceu essa mudança? Rapaz, a primeira capital do Mato Grosso é Vila Bela da Santíssima Trindade. Muito bonito. Muito bonito. Não é a primeira cidade. A primeira cidade é Cuiabá, né? Que recebeu o nome inicialmente de Arraial da Forquilha, que depois virou Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que inclusive no meu perfil me segue aí, _Gênesis, por favor, dá aquela força, Super Gêmeos ativar, né? Histórias todo dia. Histórias todo dia, lá tem bastante coisa. Eu postei um stories aí no dia do feriado, cara. Nossa, esse stories aí deu o que falar, foi polêmico. Por quê? Eu cheguei e falei o seguinte: amanhã é feriado de quê? Padroeiro de Cuiabá, padroeiro de Cuiabá, padroeiro de Cuiabá. Eu falei, pois é, não é. A Imaculada Conceição, que é celebrada dia 8 de dezembro, não é padroeiro de Cuiabá. Como não? Porque trouxeram a imagem, porque a imagem passou ali por Várzea Grande, ali na região da Passagem da Conceição, e tal, não sei o quê. Eu falei, não. Isso daí foi, vamos dizer assim, uma narrativa criada para se justificar esta afirmativa. Mas, tanto é que, a gente falou até agora há pouco do Roberto França. O Roberto França, enquanto prefeito da cidade, e ele é um cara bem católico, ele e a esposa dele, né? Que foi até vice-governadora do Mato Grosso aí por um tempo. Eles sabiam que a Imaculada Conceição não era a padroeira de Cuiabá. E o que ele fez? Acabou com o feriado. Não, padroeira. Não tem por que ter feriado. Acabou com o feriado. Só que aí, anos depois, um vereador chamado Totó Parente, que já faleceu, se não me engano era do PMDB, ele conseguiu aprovar o feriado novamente de Imaculada Conceição, colocando como padroeira de Cuiabá. Mas quem me assiste aqui não é, tá? Não é. Agora, quem define o que é padroeiro e quem não é? É a Arquidiocese. Entendeu? E a Arquidiocese não reconhece Imaculada Conceição como padroeira de Cuiabá. Pronto, então. Mas dia 8 de dezembro é feriado de Imaculada Conceição. Tudo bem. Mas não é padroeira de Cuiabá. Ela é padroeira da onde, então, na história? Então, a Imaculada Conceição, ela é o segundo dogma da Igreja Católica, né? É Maria, né? Que ela concebeu, mas não pecou, né? Mãe de Jesus, né? Que concebeu, mas não cometeu o pecado da carne, né? E ela é padroeira de muitas cidades, principalmente fora do Brasil. Na Europa, fortíssimo, entendeu? Muito forte mesmo, muito forte mesmo. Então, assim, eu digo isso não querendo desprestigiar a Imaculada Conceição, pelo contrário. Mas é para que deixe claro que padroeiro de Cuiabá é o Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que é Jesus, né? Que compôs o nome da nossa cidade, né? Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, está na nossa bandeira de Cuiabá, né? E esse é o padroeiro, tá? Esse é o padroeiro. Muito bem. Mas voltando lá, na questão de Cuiabá, a primeira capital. Então, a primeira capital foi Vila Bela da Santíssima Trindade. Tá? Ela foi fundada em 1789. Então, a primeira capital foi fundada antes da primeira cidade. A pergunta é, por quê? Porque a capitania do Mato Grosso não existia. A capitania do Mato Grosso foi criada em 1748. Então, veja bem, a primeira cidade é de 1719. A capitania, que é o estado de Mato Grosso, foi criada no dia 9 de maio de 1748. Então, Cuiabá não podia ser capital, porque o Mato Grosso não era estado, vamos assim dizer, né? Não era capitania. E quando o Mato Grosso é criado enquanto capitania, né? O rei de Portugal e o primeiro governador do Mato Grosso, ele escolhe Vila Bela. Aí vem a questão, por que Vila Bela? Porque, para quem sabe, Vila Bela fica lá para os lados de Pontes Lacerda, né? Bem ali, né? Bem ali, na fronteira com a Bolívia, ali no Rio Guaporé, né? Então, o primeiro governador, que foi o Dom Antônio Rolim de Moura,
Ele que escolheu aquela região, porque a ordem do governo português era que a primeira capital fosse na região de fronteira. E o motivo disso era aquilo que eu acabei de falar para vocês. Tem a ver com o quê? Tem a ver com a questão do Tratado de Madrid, tem a ver com a questão do território que era espanhol passar a ser português. Uma estratégia? Uma estratégia. O medo deles era o seguinte, não, vamos colocar a capital na região de fronteira, porque de repente os espanhóis podem querer fazer a mesma coisa que nós fizemos, invadir o território e ocupar. Porque o que os portugueses fizeram foi uma invasão, o território era espanhol, agora é português. Então eu vou lá e monto meus barracos lá, boto meus pau de lona lá, igual o pessoal faz aí para grelar a terra, bem da região de fronteira, para dizer o seguinte, olha, eu estou aqui, não pode passar. Mas não foi só Vila Bela, você vai ter o Forte Príncipe da Beira, o Forte Coimbra, né? Você vai ter aí N, vamos dizer assim, instalações, né, N ocupações oficiais para se impedir possíveis e futuras invasões. Então a primeira capital é Vila Bela justamente por causa disso. E quando eu fui para Vila Bela a primeira vez, eu fui para lá em 1993. Eu fui para Vila Bela. E o mais interessante é que eu fui no carnaval e branco na cidade era eu e meu amigo. E o médico da cidade. Era eu, um amigo meu e o médico da cidade. Eu tinha 17 anos no carnaval, meu. Pô, carnaval bom do carnaval. Fala pra você. Bom, carnaval. E depois eu fui várias vezes. Festa do Congo, né? Lá tem a Festa do Congo em Vila Bela, que é maravilhoso. Se não me engano, em julho. Lá eles também têm ali a dança do chamado chorado, que é bastante interessante, chorado, que as mulheres, elas dançam com uma garrafa de pinga na cabeça. Hoje é garrafa de água, mas para simbolizar a pinga e tal. E elas dançam cantando músicas tristes e tudo mais. Justamente por causa de uma prática que era muito comum na época da escravidão, entendeu? Que elas faziam isso justamente para tentar ludibriar as pessoas que judiavam dos seus entes queridos, né? Dos escravos e tudo mais. Então, a primeira capital é por ali. E Cuiabá, como eu disse, ela vem antes. Então, enquanto Cuiabá é 1719, Vila Bela 1752, né? E Vila Bela deixa de ser capital quando Dom Pedro I diz que a capital era Cuiabá. Isso acontece em 1721 e isso é reafirmado anos depois quando Cuiabá recebe o foro de capital. Ele apenas quis mudar ou teve algum motivo específico? Não, na verdade é o seguinte, a elite de Vila Bela tinha relação com a elite de Belém, lá do Pará, que era o chamado Grão-Pará e Maranhão. Aí você vai perguntar por quê, né? E a elite cuiabana tinha relação com o Rio de Janeiro, que era a capital. Aí você vai, mas por que a elite de Vila Bela, então, também não ia lá para o Rio de Janeiro? A questão era a ligação. Para você, o transporte na época, ele era fluvial. Ele era hidroviário. Não existia avião, existia rodovia, entendeu? Ferrovia era algo escasso demais no Brasil. Então, se você morava em Cuiabá ou em Vila Bela, para você ir para um grande centro, você tinha que utilizar os rios. Quem morava em Cuiabá usava os rios da Bacia Platina, Rio Cuiabá, Rio Paraguai, Rio Paraná, Rio Uruguai, e assim aí. Até chegar lá na foz do oceano e depois ia subindo até chegar no Rio de Janeiro. Isso explica até o porquê, muitas coisas do linguajar cuiabano, depois a gente pode falar, e também explica porquê muitos dos antigos médicos, advogados, engenheiros terem estudado no Rio de Janeiro. E já a elite de Vila Bela não, é bacia amazônica, então os rios correm para o norte, né? Então eles pegavam o rio Guaporé e subiam e chegavam até o Maranhão. Só que a elite poderosa mesmo do Brasil não estava no Maranhão, estava no Rio de Janeiro. O rei morava no Rio de Janeiro, morava no Maranhão. Então a elite cuiabana fazia a cabeça do rei, enquanto a elite de Vila Bela não. Então a elite de Vila Bela meio que se ferrou nessa parada toda aí. Questão de locomoção, né? Uma questão de locomoção. E era uma viagem longa, tá? Era 30 dias pra você chegar no Rio de Janeiro. Caraca. 30 dias. Não é mole, não. Chão, né? Na verdade era água, né? Demacha, né? Demacha. O cuiabano, ele fala puxando RS por causa do carioca. Porque assim, gente, ó. A cultura cuiabana, ela tem 3 momentos muito claros. Esse primeiro momento, que é uma cultura de origem tropeira, a base da cultura cuiabana é de origem tropeira, onde o linguajar era outro, não é esse cuiabano que a gente hoje fala mais de imitação, né?
mas você pega pela alimentação cuiabana, você vê que é comida de tropeiro. O que é comida de tropa? É comida de uma panela só, onde eu soco tudo numa panela só, cozinho e come. Isso é comida de tropeiro. E você pega a comida cuiabana, basicamente é isso. E é uma mistura, obviamente, também com a comida indígena. A moça quebra torto. Sim, comida indígena. O que o índio Bororo, que era o índio que habitava essa região, principalmente, não somente, né? Porque do outro lado aí de Várzea Grande eram os índios Guaná e por aí vai. O que esse índio ele se alimentava? Mandioca e peixe. Mujica. Basicamente é isso que eles comiam. Entendeu? Tapioquinha tal, com uma proteínazinha ou outra. Mas a mujica não é uma alimentação, não é uma comida de tropeiro. Mujica é uma comida indígena. Você vê pela simplicidade dela até. É mandioca e peixe cozido. Ponto. E faz um sucesso danado. Ave Maria, é bom demais, cara. Pelo amor de Deus, esse trem é bom demais. Quem não gosta, bom jeito, mano. Sim, aí você pega... você tem galinha com arroz, Maria Isabel, que é carne com arroz. Aí você tem o pequi. O pequi mesmo é um tipo de fruta do cerrado. E tem em Minas Gerais. E o pequi de Minas Gerais, eu vou falar um trem pra você, que ele é maior do que os pequi aqui do Mato Grosso e de Goiás. Por quê? Porque em Minas Gerais as pessoas não comem pequi. Lá não se tem o hábito de comer pequi. Agora, em Goiás e Mato Grosso tem. Por quê? Vamos entender o seguinte, a viagem é longa. A viagem dos bandeirantes era viagem de 5, 6 meses. O início da viagem, enquanto eles estão passando por Minas, eles estão com bastante mantimento. Quando chega em Goiás para frente, o mantimento começa a acabar. Então eles começam a se alimentar daquilo que tem na frente. Pequi, mamão verde, banana verde. Se você pega, por exemplo, quibebe, o que é quibebe? Né? Quibebe nada mais é que um prato feito de mamão verde e carne seca. Cozido. Você fala, pô, mamão verde cozido com carne seca. Onde quer combinar isso, né? E é gostoso pra caramba, cara. Você não come, você não fala que é mamão. Você pega banana verde, você tem cozidão. O que é cozidão? É tudo cozido. E no meio do cozidão tem banana verde. Se você come a banana verde, é horrível. Aquele negócio, né, amarra a boca. Você mas que é um cozinheiro cozido refinado, fica bom. Faz cozidão? Ixi Maria, cozidão é bom demais. Então temos que marcar pra comer o Vamos cozidão. fazer um cozidão. Né? De Gênesis. Isso, na boa intenção, tá? Vem querer comer meu cozidão assim, não. O primeiro cozidão que eu comi foi em Vila Bela. Essa vez que eu fui pra lá. Eles tinham uma festa no outro dia e eles começaram a fazer o cozidão, era às 3 horas da manhã. Deu 6 e pouco, vamos comer. Rapaz, eu comi aquilo, mas deu um sono. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Depois da cara. cachaça. Ixi, tomando cachaça a noite inteira. Sabia que não tinha acordado 2 horas pra começar a fazer. Não. Você já tava embalado. Tava embalado, era jovem, aguentava o arroz. Hoje não dá mais não. Rapaz, e um cozidão de costela. E um monte de... Era tanta coisa ali, cara. Tinha cará, não sei se você sabe o que é Comer cará. um trem pesado. Cará, mandioca, milho, banana verde, aquele montaréu de costela. Jogava tudo numa panela. E cozinha, vai cozinhando. Rapaz, aquilo é bom, hein? Nossa, e o pessoal fala assim, ó, você pega, como que chama? Escaldado. Escaldado ele levanta defunto. Escaldado e caldo de piranha. Puta merda. Agora, cozidão, cara, vamos respeitar, hein? Cozidão é só pros fortes. Porque tomar aquele negócio ali, dependendo do horário, você tem que comer e chamar o SAMU. Ou então come, senta num canto e não se mexe. Se a pessoa não estiver preparada, ela baqueia. Não, tem que ficar igual sucuri no Pantanal. Pantanal. Esse outro dia, a gente foi num rolê, numa festa pós-feijoada. Rapaz, beleza. Vamos lá, tomando uma cervejinha de boa. Deu 4 horas da manhã, liberaram a feijoada de novo. Esse aí sentou, fez um pratinho de leve de feijoada. 4 horas da manhã, rapaz, eu falei, tem como você comer um trem desse uma hora dessa. Feijoada às 4 da manhã. Vou te pensar. Não cara, tem como. Eu sou apreciador da comida. Eu também. Mas eu prefiro comida do que lanche. Eu gosto de lanche. Industrial, não. Eu sou arroz, feijão. Entendeu? Um peixinho, sou apreciador do peixe. Rapaz. Cara, o melhor peixe do mundo é o peixe daqui, dessa região. Eu não vou falar de Cuiabá, porque assim, em Cuiabá não tem pra mim o que é o melhor peixe do planeta, cara, que chama matrinchã. Cara, matrinchã, que peixe que é esse, cara? Tinha que ter, sei lá, tinha que ser
Esse peixe tinha que ser canonizado. Santa Matrinchã do Telespires. E a matrinchã, que é um Sabe? peixe que não é feito em qualquer ocasião, né? Não. O pessoal fala que Matrinchã- quando você faz uma matrinchã pra alguém na sua casa, É porque você ama. gosta muito dessa É porque você pessoa. ama essa pessoa, cara. Porque não é um peixe fácil de encontrar. Não é um peixe barato. É um peixe que só é assado. Não dá certo fritar muito bem matrinchã. Eu sei que tem gente que frita, mas não dá muito certo. Não dá muito certo de cozinhar. É um peixe assado. E tem que saber assar. Mas, rapaz... Recheado com uma farofinha de sim, couve. aí o povo fala, uma farofinha de couve com bacon. Ave Maria. E o povo fala, não, porque pera. Não, pera é um peixe maravilhoso. Mas a matrinchã ainda ganha. A perinha é boa num petisquinho, né? Você pega ela, a pera Ué. Dá pra, sozinho. pera dá pra assar, dá pra fritar, entendeu? É show de bola, cara. Mas assim, quem chega aqui, uma das primeiras coisas que eu falo é o seguinte: você gosta de peixe? Gosta. Então peraí que eu vou te mostrar o que é peixe de verdade. Porque quando você vai no mar, tem muitas variedades de peixe, mas o sabor do peixe é muito forte para quem está acostumado com um saborzinho mais leve que é os peixinhos daqui. Entendeu? Então, cara, pode ser de tanque, o jeito que for, cara. Peixe é um troço que, vou falar. Mas e aí, gente, quando você fala que vai apresentar a matrinchã, você compra ela ou você prepara? Eu compro e preparo, pô. Não, eu falo assim, Não leva no restaurante, né? você não leva no Não. restaurante, você mesmo faz, Não, tempera. se eu encontro a matrinchã pra comprar, entendeu? Eu mesmo compro. Às vezes lá no Porto você encontra. Porque a matrinchã é um peixe da bacia amazônica, né? Então você acha ela mais pro norte. Você não consegue encontrar ela aqui. Então às vezes lá no Porto você encontra a matrinchã. Então a gente compra lá, manda dar uma talhadinha nela, bonitinha e tal. Pega uma gordinha lá. Uma não, tem que ser pelo menos duas, né? Você deixa a sua no cantinho ali. Essa aqui é pros convidados, essa é pra mim. Então assim, aí você prepara, bota lá um recheiozinho lá, né? Uma covinha, uma farofinha de couve, coisa e tal. Faz ali um tempero, assa, pois. Quando você tem ainda uma folhinha de bananeira ainda, O negócio fica chique, hein? vamos respeitar, rapaz. O trem Não tem como não amar a história de Mato Grosso, Não. a culinária mato-grossense, cultura, né? A cultura como um todo, né? Não tem como não, cara. Não tem como não. Porque quando eu falo pra vocês que fora da Baixada Cuiabana parece outro planeta, você encontra lá cultura gaúcha, cultura catarinense, cultura paranaense, cultura até nordestina. Mas quando você chega aqui, é a cultura daqui, entendeu? Tem É a como, cultura né? daqui. E a cultura daqui não tem nada a ver com a cultura do resto do Mato Grosso. Nada a ver. A gente tem algumas variantes, né? O cuiabano, ele parece com o poconiano, mas o cuiabano é um, o poconiano é outro. Por exemplo, o poconiano fala mais rápido que o cuiabano. Ele fala mais rápido. Se você for em Poconé e conversar com o poconiano mesmo, ele fala mais rápido. E ele fala de uma maneira um pouco mais, assim, parece que tem alguma coisa na boca, com a boca um pouco mais aberta. E isso tem muito a ver com os nativos, assim, por exemplo, quem vivia aqui era os Bororo. Então, né? Então, quem vivia em tal região, igual Várzea Grande. Várzea Grande era território dos Guaná. Então, o Várzea Grandense tem algumas características, até mesmo linguísticas, um pouquinho diferente do cuiabano. É só para quem conhece mesmo, consegue perceber uma diferençazinha ou outra. Entendeu? Essa região aqui é uma região antiga. Aqui você pega uns cuiabanos antigão mesmo e conversa com eles, e depois você sai daqui, corre lá no Pai André, na Várzea Grande, conversa com os cuiabanos antigos lá, os Várzea Grandenses antigos de lá, aí você percebe claramente que existe algumas diferenças assim no linguajar. E isso é uma questão cultural, entendeu? Mas é muito sutil. Agora, se você sai daqui para Poconé, a diferença é um pouco mais aparente. Daqui para Cáceres, a mesma coisa, entendeu? Sai daqui para Diamantino, né? Ou daqui para Livramento, ou daqui para Corizal e tudo mais, Rosário Oeste, você vai sentindo algumas pequenas diferenças. Porque o que muda o sotaque da pessoa é justamente o povo que colonizou e o povo que estava lá. Entendeu? O paulistano fala do jeito que ele fala porque é uma mistura do linguajar dos índios originalmente da região com os portugueses, e depois vieram italianos, entendeu? Alemães, e assim vai misturando. O nordestino a mesma coisa, e assim vai indo. Né? Então, a cultura, o ponto primordial da cultura de qualquer povo é a sua língua. E dentro do Brasil a gente tem muitos Brasis, né? Não tem apenas um só. Né? Gênesis, falando de cultura, gostaria de entrar num ponto agora do turismo mato-grossense.
Mato Grosso, igual falamos de Vila Bela, uma cidade aí maravilhosa, né? Muito bonita. E Mato Grosso é um estado muito rico em turismo, muito bonito, né? Você abre esses Instagrams da vida aí, né? Alguma coisa Mato Grosso, né? Você olha as fotos, você até imagina que não é Mato Grosso. E por que o próprio Mato Grossense, eu costumo dizer isso, gente, fazendo uma pesquisa que eu mesmo fiz. Você vai em roda de amigos assim, e aí, você foi em tal lugar? Não, nunca fui. Já foi em Nobres? Não, não fui. Já fui em Vila Bela? Não, não fui. Aí você fala, já foi no Nordeste? Não, fui no Nordeste. Já foi no Rio de Janeiro? Já foi no Rio de Janeiro. Por que o povo mato-grossense dá mais valor em quer ir pra fora, quer conhecer outros estados e às vezes não prioriza conhecer aqui, a nossa terra? Nunca foi em Nobres, que é aqui do lado. Foi em Nobres, No Cáceres, Manso. no Manso. Olha, Na Guia. Isso, Manuel, ainda são os lugares mais populares. Se você explorar mesmo, cara, região de Jaciara, Lugar desconhecido. poxa, são Cachoeiras. lugares lindos, cara, lugares lindos, né, que o pessoal não faz questão, às vezes não vai atrás. olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu posso falar porque agora eu sou cidadão mato-grossense. E antes mesmo de você falar, e isso esse tipo de divisão, ele abrange várias outras situações do nosso cotidiano, né? Por exemplo, até mesmo a questão do linguajar que estava falando, né, que vem se perdendo, isso é uma correlação muito interessante, porque a gente não valoriza a prata da casa, né? O sotaque carioca é bonito, o sotaque nordestino é bonito, o sotaque gaúcho é bonito, mas nossa, o sotaque cuiabano é feio. Cara, O sotaque do Poconé é feio. nossa, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não vou falar a cidade, porque né? Uma vez eu organizei um curso para uma prefeitura do interior do Mato Grosso. E era um curso na área da educação, para concurso público. E a minha professora, que é uma pessoa fantástica, também não vou citar o nome dela, mas é uma professora na área de conhecimentos pedagógicos, é uma mulher assim maravilhosa. É cuiabana, lá do CPA2. Cuiabana, né? Essa de Perrachado. Perrachado. E eu adoro gente assim, sabe? Porque elas são originais, sabe? Falando lá em CPA2 lá, um abraço aí pro pessoal lá do Canceiras Bar lá, tá? Que a gente bate ponto lá às vezes. Thiago Spízero, é nóis, Thiago. Entendeu? Vocês não conhecem Canceiras Bar, tem que ir lá no CPA2, trouxe cerveja gelada. Grande CPA City. Lá é bom. Pior que, né? Eu tô falando isso porque ela é vizinha do Canseiro, do botequinho lá. Então, o que aconteceu, cara? Eu comecei a receber reclamação dos alunos, que era de uma cidade interior, uma cidade que tem muito sulista, dizendo que a professora não sabia falar português e que falava tudo errado. Eu falei, como, cara? A mulher é formada em pedagogia, formada em direito, formada no caralho, passou em trocentos mil concursos. Não pode ser. Aí eu falei, vou assistir aula. Eu assisti a aula dela. Não vi nada de errado. E aí eu respondi a aluna por e-mail dizendo o seguinte, olha, eu gostaria que a senhora me indicasse o problema, porque eu assisti a aula e não vi nada de errado. Ela falou, não, o senhor não reparou? Aí ela começou, ela pegou, no minuto tal, a professora fala praca. Eu lembro até hoje a palavra, tá? Tá. No minuto tal, ela fala isso. No minuto tal, ela fala isso. Aí eu fiz questão, liguei para essa aluna e expliquei para ela o seguinte, falei, olha, se você pega um cuiabano e fala para ele, fala placa, ele não consegue falar, ele vai falar praca, pra, não é nem pra, é pra, é igual a história da Brahma, é Brahma, não fala Brahma, fala Brahma, é o linguajar cuiabano, é o sotaque, eu sou mineiro paulistano, e o paulistano fala errado pra caramba, mas é o sotaque dele. É o linguajar. Não é que fala errado, isso chama linguajar. Teve um livro muito antigo aqui em Cuiabá, chamava Do Linguajar Cuiabano, que era uma espécie de dicionário sobre expressões cuiabanas. E não foi suficiente para essa aluna. Ela ficou brava, queria pedir cancelamento do curso e tudo mais. Então o que eu fiz? Eu peguei, lá em casa eu tinha 3 bibliografias, 3 livros que falavam sobre o linguajar cuiabano, e pedi emprestado mais 4, e escrevi uma justificativa
para a turma e mandei para todo mundo, citando partes do livro e explicando por que não só essa professora, mas outros professores que não davam aula para eles, mas que eram cuiabanos mesmo, em alguns momentos eles iam utilizar expressões que para o ouvido de uma pessoa destreinada e ignorante estava falando errado, mas não estava. Isso é o linguajar do cuiabano. Mandei isso para ela. Aí ela não falou nada, porque eu mandei bibliografia. Ela vai falar o quê? Você entendeu? Tem um livro muito bom chamado Vozes Cuiabanas e tal. Então, assim, foi um negócio assim, bastante interessante. Mas, falando sobre o turismo, eu que conheço esse Mato Grosso inteiro, cara, eu conheço tudo. Tudo que eu digo assim, tudo que dá para se conhecer, né? Já fui para Paranaíta, onde tem um sítio arqueológico lá que quase ninguém conhece. Paranaíta. É lá no chifre do Mato Grosso. Né? Um sítio arqueológico. É um negócio assim... Em Chapada tem, mas não chega aos pés do sítio arqueológico que tem em Paranaíta. Né? Já fui para Vila Bela umas 4, 5 vezes. Já fui para Poconé trocentas mil vezes. Já fui para Cássio mais 1 milhão de vezes. Entendeu? Já fui para Nobres até perdi as contas. Fui para Chapada, Ave Maria. Fala um sítio arqueológico, pra quem não... O sítio arqueológico são indícios arqueológicos, são figuras rupestres, são imagens... o Paranaíta é interessante porque as imagens elas estão em subrelevo. Elas foram feitas, assim, imagens aprofundadas na pedra. É um negócio muito louco. E, na verdade, é até muito difícil de explicar esse sítio arqueológico. Tem que ir, né? Tem que ir, isso é... Né? Mas eu vou dizer para vocês o porquê que o turismo Mato Grosso ele não é muito explorado. Tá? Em Itagará tem alguns hotéis fazenda, né? Nós temos as Águas Quentes, que é um lugar maravilhoso e que acredito agora vai ter um investimento estrangeiro, vai ficar até mais bonito ainda agora, a região ali de Águas Quentes. Nós temos a região ali de Primavera, com aquelas lagoas maravilhosas, sabe? Existem umas regiões ali na Serra de São Vicente que pouca gente conhece, chama no Rio Santo Antônio, é Fazenda Santo Antônio, que tem lá um conjunto de cachoeiras, a coisa mais linda do mundo, cara. Vila Bela, então, tem um conjunto de cachoeiras, a coisa mais linda do mundo, sabe? Então é tudo muito bonito. E tem gente aqui de Cuiabá que nunca foi nem em Chapada, sabe? Então, mas sabe o que acontece muito aqui no Mato Grosso? Que é algo que eu sei porque eu vivo isso na pele. O turismo aqui é muito caro. Então, assim, por exemplo, você vai para... Não vou citar o nome, mas você vai para um resort que tem lá no Manso. Não vamos fazer propaganda para eles, porque eles são ricos, né? E não estão pagando nós. Se quiserem fazer... Se quiser fazer... Nosso e-mail tá aqui. Vocês já estão sabendo. Né? Parceria, né? Cara, você paga um casal lá mais caro que um resort no Nordeste. Isso não tem cabimento. Não tem cabimento. Em menos tempo. Em menos tempo. E não tem nada demais. Nada demais. Você entendeu? Aí você vai, mas você tem lá... mas tem lá em Nobres, é muito bonito. Verdade, é muito bonito. Mas a hotelaria lá é cara. Os passeios lá são caros. Então, se nós tivéssemos... Se fosse um pouquinho mais acessível... Eu acredito que... E um pouquinho mais, não só acessível, mas divulgado... Eu acredito que o Mato Grossense participaria mais. Porque assim, eu vejo que é até mais divulgado fora do que dentro. Eu trouxe alguns amigos de São Paulo para cá, uma vez nós fomos para Nobres, eles ficaram encantadíssimos. Encantadíssimos. Mas eles falaram, é muito bonito, mas é caro. É caro, os passeios são bem caros. Mas o estado é maravilhoso. Gênesis, qual seria uma alternativa aí para você abaixar? Na sua opinião, né? Para baixar o preço do turismo mato-grossense, teria que fazer o quê? Por que você acha que é caro? É assim, vai poucas pessoas, aí tem que ser mais caro para compensar? Talvez seria isso ou não? Você acha que tem que ser caro? Porque... Não, eu acredito que não é porque vão poucas pessoas que é mais caro. Eu acho que falta muito profissionalização, sabe? São famílias que cuidam, as pessoas elas não têm muita noção. Ali em Nobres eu vejo que está começando a profissionalizar mais. São locais sem estrutura. Entendeu? Locais sem estrutura. Você pega, Nobres é uma cidade, na verdade não chega nem a ser uma cidade, né? Porque é a Vila do Bom Jardim, que é distrito de Nobres. Muito bonito. Ali recebe muito turista e não tem um posto de saúde. Peraí. Tinha que ter médico lá, gente. Tinha que ter enfermeiro lá.
Tinha que ter algum atendimento médico lá. Vocês se lembram lá do acidente que aconteceu com a médica lá, em Nobres? O acidente com a cobra? Temos o vídeo aqui com ela. Então, Doutora não, Jenny. é assim, eu assisti. Não teve atendimento ali de imediato. Por quê? Porque não tinha médico lá, não tinha nada lá. Agora, um local daquele, no meio da mata, obrigatoriamente tinha que ter um posto de atendimento lá em Bom Jardim e tinha que ter soro lá, antiofídico, né, que fala, né? Tem que ter. Não tem cabimento para não ter, tem que ter. Porque em outros estados, você pode ter certeza que teria estrutura. Você pega Bonito. Bonito, é bonito. Mas é aqueles falam, mas Nobres é muito mais bonito. Nobres é lindo. Mas e por que Bonito é mais conhecido? Mais estrutura. Lá tem estrutura. Entendeu? Então o que falta muito no Mato Grosso é profissionalização e tudo mais, né? Aqui a gente já tem bons guias, né? Bons guias nós temos aqui, mas falta mais profissionalização. Precisa de mais incentivo do Estado. Quando nós tivemos a Copa do Mundo, houve todo um burburinho, um movimento, né, para se criar cursos e tudo mais, para esse pessoal poder desenvolver ali os seus projetos, envolver ali o seu negócio e tudo mais, mas a gente sabe que tudo, aquela coisa foi um legado maldito, né? A quantidade de gente que foi presa depois por causa disso, porque na verdade, você tem uma história que é um absurdo. Os caras, eles criaram um curso de turismo nessa época da Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, e esse curso de turismo, eles produziram um livro de história no Mato Grosso. E chegaram, sei lá quem chegou e conversou comigo, professor, você foi indicado tal, para fazer um material didático tal. Beleza, tá. Quanto que o senhor cobra? Eu falei, me lembro, tipo, cobro X. Não, mas tá caro demais. Eu falei, você quer que eu faça um livro exclusivo de vocês de história do Mato Grosso? Você quer que eu cobre quanto? Nós temos uma verba de no máximo tanto. Eu falei, meu amigo, por isso daí eu não escrevo nem metade do primeiro capítulo. O que aconteceu? O livro saiu. O livro foi um dos escândalos desse governo, desse governador, que eu não vou nem falar o nome, que esse cara, né, nem merece. Entendeu? Um dos escândalos desse governo. Por quê? Porque os caras, sabe o que eles fizeram? Eles saíram na internet catando o assunto e montaram o livro. Só que eles nem leram o que eles estavam colocando lá. Inclusive lá tinha uma parte, um capítulo falando da fundação de Cáceres, dizendo que a fundação de Cáceres foi fundada por um grupo de freiras ninfomaníacas. Olha só que loucura. Porque tem uma página na internet que mistura história com comédia. Os caras socaram lá e nem prestaram atenção naquilo que eles estavam colocando lá. Olha o escândalo. É editável, né? Você pode ir lá e editar. Sabe? Então, assim, o que falta no Mato Grosso mesmo é incentivo do poder público, incentivo também do empresariado em busca de profissionalização. Porque aí você trabalha lá em grande escala e assim você tem condição de facilitar o acesso às pessoas. Para ficar um turismo mais barato. Mais acessível. Acho que esse ponto que o senhor falou é verdade, né? O nosso turismo aí, Mato Grossense, era os mais, vou chamar de mais antigos, os mais experientes, né? E aí com essa nova geração dos filhos que estão tomando a frente do negócio, acho que tá mudando um pouquinho. Tá né? mudando. Fazer acontecer. Sim, vai demorar um pouquinho, mas tá mudando. Você pega das pousadas mais simples de Chapada dos Guimarães, é um preço de hotel bom em São Paulo. Entendeu? Falta concorrência, falta profissionalização, né? Falta tudo isso. Você pega Chapada dos Guimarães, era um município que você tinha um festival de inverno que movimentava o estado inteiro e até mesmo vinha gente de tudo quanto era lugar do Brasil, até mesmo fora do Brasil. Cadê? Não tem mais nada, sabe? Então, assim, falta interesse, né? Falta interesse. E é uma pena, porque eu vivi muito disso, assim. Festival de inverno era um negócio, maravilhoso, cara. Era muito bom. Festival de inverno era muito bom, sabe? É isso aí. Tem muita coisa ainda pra mudar aí, né, Gênesis? Pra evoluir e pra nossa cultura permanecer, né? Nós vivemos numa capital que não tem 1 milhão de habitantes, gurizada. Tem 1 milhão de habitantes aqui. É uma cidade, ela é esparramada, né? Assim, tem muita coisa ainda pra acontecer aqui, muita coisa pra ser feita, entendeu? Tem muito que evoluir, né? Tem muito ainda que evoluir. Bastante. O que a gente faz é torcer, né? E fazer a nossa parte, né? Opa! É nóis. Pra de maneira alguma deixarmos perder essa cultura, esses costumes, essa essência, esse linguajar. Urbana, Mato Grossense. Isso que criamos aí nosso programa aí com esse nome, né? Eu lembro que
a primeira vez que eu vi Lambadão na televisão, cara. Eu lembro que foi, acho que em 98. Tava sapeando a televisão, passando aquele programa do Ratinho. E aí eu escutei um toque, eu falei, ué, mas isso me é familiar. Parecia rasqueada, né? E aí o Ratinho falando assim, Banda Estrela d'Alva, que era de Rosário Oeste. Saudosos. Né? Banda Estrela d'Alva. E aí, hoje você pega, até quem não gosta de Lambadão, começa a tocar, você começa, né? O povo começa a dar uma chacoalhada. Apesar, eu sou fã da banda Ciganos. Vocês já trouxeram o pessoal da Ciganos aqui? Não. Tem que trazer, pô. Procurador Mauro. Cara, o Procurador Mauro... Teve uma época que eu fui em muita festa de santo aqui em Cuiabá e até no interior. E aqui na região da Baixada Cuiabana, a banda Os Ciganos, pra mim, acho que é a que mais faz festa de santo. E o Procurador Mauro é procurador de estado e tal, não sei o quê. Já foi candidato a tudo, governador, prefeito, tudo, nunca ganhou nada. Mas ele é um cara gente boa. E ele é vocalista da banda Ciganos. Entendeu? Vocalista. Os caras, uma vez eu fui numa festa de santo lá no Dr. Fábio. Acho que é lá no Dr. Fábio. De Nossa Senhora Aparecida. Eles tocaram 8 horas sem parar, cara. Sabe o que é tocar 8 horas sem parar? Pô, eu pensei na hora, meu voto vai ser Procurador Mauro. Porque se ele toca 8 horas sem parar, imagina ele prefeito, governador. Trabalhar 24/48, né? Rapaz, o cara vai fazer o regaço. O cara é bom pra caramba, meu, né? Tem que trazer. Lambadão é cultura cuiabana, é uma cultura mais popular, mais recente. Porque o rasqueado, ele é muito antigo. O rasqueado, ele já vem lá do início do século XIX, entendeu? E aí ele sofre uma modificação depois da Guerra do Paraguai, porque o rasqueado era uma música mais lenta. Com a Guerra do Paraguai, esse contato que teve do cuiabano, do mato-grossense com o paraguaio, mistura um pouco da polca paraguaia, uma batida um pouco mais rápida e tudo mais. E aí nós temos aquilo que se chama de rasqueado cuiabano, né? E aí o rasqueado cuiabano evolui pro lambadão e tudo mais, que é uma maneira de você ir atingindo novas gerações, né? Uma música própria, né? Novas gerações. A primeira vez que eu escutei rasqueado foi em Santo Antônio do Levergé, numa festa que eu não tenho a mínima noção de quem era. Eu sei que também lá eu vi o governador da época, que era o Jaime Campos, dançando, cara, num palco assim. Eu falei, putz, isso aqui é bem Mato Grosso, né? Eu tô aqui e o governador tá na minha frente dançando rasqueado. Porra! É diferenciado. Jaime Campos. Eu lembro dessa época, bons tempos. Como vocês viram, o Gênesis é o grande especialista da cultura mato-grossense, da história de Mato Grosso, de Cuiabá e tudo mais. E Gênesis, você agora está com alguns projetos, né, já em andamento, dando cursos, dando consultorias. Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. Eu tô com um projeto agora chamado Projeto Gênese, né? É só lá, projetogenese.net.br, não é .com não, tá? projetogenese.net.br. Lá, na verdade, eu costumo dizer, não é apenas um simples curso de História e Geografia Regional, porque ele é muito mais, né? Então, assim, a gente sabe que hoje a história do Mato Grosso, ela só é valorizada quando o pessoal precisa dela, né? E hoje só precisa dela para uma coisa, concurso público, né? Mas pelo menos é um momento para a gente poder reviver um pouco aí da história do nosso estado e da nossa cidade e tudo mais. Então, nesse projeto lá, a gente tem mentorias, né? Mentorias nessa área aí de estudar, fazer provas de concurso. A Unemat também, apesar que quando deu a questão da pandemia, deu uma travada aí, mas ela também pede bastante para essa parte de história do Mato Grosso. E esse projeto eu estou fazendo junto com o professor Marcelo Alonso, que é um professor de geografia do Mato Grosso também, bem conhecido, né? E a gente costuma dizer o seguinte, olha, a obrigação do nosso aluno é gabaritar a prova de História e Geografia do Mato Grosso. Então, assim, eu costumo dizer sempre o seguinte, tudo aquilo que eu falo vai cair. Então, não tem erro, é só prestar atenção. Eu falei, vai aparecer na sua prova, né? E é batata, cara. Tudo aquilo que eu falo aparece na prova. E na véspera eu acerto metade da prova. Eu falo, ó, vai cair tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. No mínimo metade que eu falei cai. Mas durante o curso é tudo. Você fala, mas assim fica fácil. Não. Porque tem muita coisa da história do Mato Grosso que eu não falo no curso. Por quê? Porque eu acho que não cai. Ah, você acha? Não, eu tenho certeza que não cai. Então a gente só fala aquilo que cai. Então por isso que é
um projeto de sucesso, porque quem me conhece aí, quem precisa do conteúdo de História e Geografia Regional, sabe que pode contar aí com o meu trabalho, com o trabalho do professor Marcelo Alonso, né? E como lá nós temos mentoria de todas as disciplinas também, isso é bastante importante. Porque não basta ter só força de vontade, você tem que saber o caminho. E se você não sabe o caminho, você precisa de alguém que saiba para te auxiliar e indicar o caminho. E eu sou essa pessoa. É isso, hein? Então deixa seu arroba aí já, pessoal, aí, Gênesis. Então, o meu perfil profissional, né, é @prof_Gênesis, tá? É só seguir a gente lá. A gente também tem um canal no YouTube que a gente vai começar a movimentar agora, mas é só procurar lá, né, Professor Gênesis, acho que é Professor Gênesis ou Gênesis Barbará, uma coisa assim, sei lá, eu nem sei também. Mas eu deixo pro Bolacha lá, que é o meu produtor lá, e ele que manja essas coisas. Mas assim, o Instagram é prof_Gênesis, né? E é só lá e seguir a gente lá. Lá tem muita Todo coisa. tipo de conteúdo. Sim, eu tô começando a postar algumas imagens antigas do Mato Grosso e fazendo um relato histórico da imagem. O pessoal tem gostado bastante, cara. Bastante mesmo. Fotos assim bem legais, né? Eu postei uma foto da Cuiabá antiga assim, então eu cortei ela em vários pedaços assim, pô, ficou bem legal. Fotos da Cuiabania. É, legal, né? Tem dancinha do TikTok também lá? Não, TikTok eu não manjo essas paradas. Aí é demais. Eu Deixa tô, pra outra eu acho que turma, eu tô né? meio velho pra TikTok. Mas, meu, se der dinheiro a gente vai. Não tem problema não. Aqui não tem essa não. A gente precisa pagar a conta e o leite das crianças. Sem moagem, né? Moagem, Sem né? moagem. Sem moagem. Sem moagem. Sem moagem. Moagem pra quê? Né? Agradeço novamente sua presença aqui, Gênesis, no Pé Rachado. Obrigado por ter aceito esse convite. Mano, eu que agradeço. Fico bastante feliz. Você vê, a gente falou pra caramba e a gente não falou nem 5% assim do que normalmente a gente tem pra falar, principalmente quando a gente fala de história, né, do Mato Grosso, falando sobre Cuiabá e Pra tudo falar mais, a história né? do Mato Grosso, teria que ser um especial 24 horas seguidas. Ave E olha lá Maria, se ia dar ainda, né? Você falar da época que, pô, a primeira vez que eu vim pra cá, a prainha não era nem fechada, tava lá o rio aberto, sabe? O córrego aberto, sabe? Umas coisas assim que, né? Falar dos... Cara, tinha um ônibus antigo aqui em Cuiabá, que eu acho que foi uma das marcas históricas de Cuiabá. De quem tem a minha idade aqui, mais ou menos morou em Cuiabá ali nos anos 80 e início dos anos 90, lembra dos ônibus da Nova Era. Agora, por que todo mundo lembra? Porque se escutava esse ônibus a uns 2 km de distância. Porque ele era muito barulhento, ele fazia barulho, o freio dele era extremamente barulhento, e todo ônibus era igualzinho, foi o mesmo barulho, mas assim, a gente curtia tudo isso, sabe? Né? Na época da Praça Bispo Dom José, que a gente pegava ônibus lá, sabe? Então, assim, a época que a Praça da República e a Praça Alencastro tinha artista de rua, não tem mais artista de rua aqui. E naquela época tinha um cara que tinha o saco do gato, o saco de cobra, o cara que comia vidro, o cara que era faquir, o cara que vendia as garrafadas e fazia as garrafadas na hora, sabe? São, pô, até os mendigos, cara, eram figuras assim, sabe? Na época do Gegé, que já faleceu, e outros que eu não conheci, que eu queria ter... Pô, uma das coisas que eu mais queria ter conhecido era o Zé Bolo Flor, sabe? Que vendia flores e bolo ali na Jaquim Murtinho, ali no Calçadão também, sabe? E esse eu não conhecia, um cara que eu queria ter muito conhecido, sabe? Então, tem figuras cuiabanas assim que são pitorescas, né? Tem a música que você tá falando do Pescuma, né? Que fala, toda cidade tem seus tipos, Cuiabá também os tem, né? Uma cidade sem eles, né? Então, assim, é poesia, né? Poesia cuiabana. Cuiabá é um bolsão de cultura, apesar que muitos não conhecem. Mas eu sou muito feliz de não ser um cuiabano, mas me sentir um. Pau rodado, mas... Eu falo que sou um Tem pau um rodado de pezinho. alma cuiabana. Pau rodado de alma cuiabana. Foi criado, tem filho cuiabano, já Pô, não tem mais É da jeito. nossa terra, ele tem Tem como... mais jeito. Tem mais volta não, menino. Colocou Não. a cabeça do Pacu, chupou os olhos. Não, ixi, fui no show do Chico Gil, hein? Rapaz, Falecido Chico Gil. pacote completo. Até Cuiabano que nasceu aqui não fez todas essas coisas que já fez. Nossa, já fui no show do Chico Gil, cara, num buraco que eu não sei nem imagina, mas eu fui. Coisa boa, que vale a experiência, né? Cara, Você viver. com certeza. Lógico. É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixem o like, comentem, compartilhem. Sigam o Professor Gênesis. Por favor, colabora aí com as crianças de casa. Hoje eu adotei um gato, agora eu preciso sustentar o gato. Mais um.
né? Eu ia falar aluguei um gato, não. Eu adotei um gatinho, então eu preciso da ajuda de vocês pra comprar ração pro gato, porque a ração tá caro, viu? A pandemia agora inflacionou, então me ajuda aí pra sustentar o gato aí, viu, galera? Difícil, né? Eu tô brincando, mas é verdade. Isso aí, pessoal. Obrigado, hein? Até.